Olá, se você não me conhece, meu nome é Matheus Faria e eu sou filmmaker. Hoje eu estou aqui para a gente discutir um assunto bem importante e que pode afetar não somente nós videomakers e fotógrafos, mas também criadores de conteúdo. Então, como muitos de vocês já sabem, eu costumo trazer bastante indicação de vários equipamentos para vocês estarem comprando aí no AliExpress. Então eu acho nada mais justo do que trazer algumas explicações sobre o que está acontecendo e o que o governo está querendo fazer em relação a essas compras que são feitas lá na China e que acabam não recebendo uma taxação devida que deveriam estar sendo recebidas. Nas últimas semanas, o governo tem começado a olhar mais para as encomendas que chegam da China sem taxação aqui no nosso país. Obviamente que a gente está falando dos sites chineses, ou seja, AliExpress, Shopee, Shein e demais outras. Obviamente, que não somente o governo tem ficado descontente disso, em relação a isso, porque ele tem deixado de arrecadar, mas também os grandes varejistas do nosso país, que vocês já conhecem, obviamente que eu não vou citar os nomes aqui, que são varejistas também não somente de produtos eletrônicos, mas também de roupas e demais outros produtos que também são vendidos nesses sites chineses. Além disso, não somente o governo, mas também os grandes varejistas têm alegado que esses sites chineses fazem uma concorrência desleal, pois eles não sofreriam praticamente pela mesma burocracia que os varejistas e lojistas daqui também sofrem para poder vender aí os seus produtos, independente se é produto eletrônico, roupas e demais outros produtos. Então, isso é algo que eu acho que a gente tem que prestar um pouco atenção, porque isso é algo que pode afetar diretamente nós aqui que somos videomakers e fotógrafos e também criadores de conteúdo. E por quê? Querendo ou não, pessoal, a gente costuma comprar muitos dos nossos equipamentos no AliExpress especificamente. E porque é algo que é muito cômodo, obviamente, a gente pagar mais barato por esses produtos. Porém, grande parte desses produtos realmente estavam não recebendo a devida taxa. Lembrando também que comprando através do AliExpress, o frete acaba na maioria das vezes sendo gratuito e você recebe a sua encomenda perfeitamente dentro ali de 15 a 20 dias no máximo, dependendo ali de onde você comprou o seu equipamento. E é algo que é bastante cômodo. E é claro, obviamente, que eles não estão errados em querer estar descontentes em relação a essa taxação. Porque, querendo ou não, a gente sabe que temos que seguir sim essas regras de importação em relação a esses produtos aí que chegam no nosso país. Porém, a gente já sabe que o governo de um tempo para cá, ele já tem começado a observar formas de poder continuar arrecadando cada vez mais em relação a esses produtos também que são comprados lá fora. Mas afinal de contas, depois disso tudo, o que será que irá mudar? O governo irá criar um novo imposto? Ele irá mudar as regras de importação? Então, a partir da gravação desse vídeo, tudo irá manter do mesmo jeito que estava antes. Ou seja, o governo não irá criar um novo imposto em relação às encomendas que são importadas e muito menos irá mudar ali as regras de importação também. Como a gente viu nos últimos dias, o governo voltou atrás em relação a querer barrar a isenção para encomendas abaixo de $50. Obviamente que isso é válido somente de pessoas físicas para pessoas físicas. Enfim, para quem não está entendendo muito o que eu estou falando, no Brasil existem algumas regras de importação e que dentro dessas regras existem algumas isenções de taxação para alguns determinados tipos de encomenda. Caso você queira conferir todas essas regras, tem uma lista inteira no próprio site da Receita Federal que você pode estar indo lá conferir. Mas aqui eu vou falar somente dessas duas que são as principais e mais básicas para você entender sobre o que eu estou falando aqui no caso. A primeira delas tem a ver quando você faz uma encomenda que vem de uma pessoa jurídica e é enviada para uma pessoa física. Ou seja, quando você faz a sua compra ali no AliExpress, na Shopee, na Shein e demais outras lojas, obviamente que você está recebendo a sua encomenda de uma pessoa jurídica, que é uma loja, e você é uma pessoa física.
Então, nessa primeira situação aqui, no caso, não ocorre isenção nenhuma de taxação, ou seja, todas as encomendas são obrigatoriamente taxadas, independente do valor, se é abaixo de $50 ou acima. Agora entra aqui a segunda regra, que aqui no caso ocorre sim uma isenção de taxa. E é quando uma encomenda vem de uma pessoa física e vai para uma pessoa física. Esse exemplo aqui é muito comum e muito fácil de você entender. Ou seja, vamos supor ali que você tem um amigo ou um parente que mora, por exemplo, no exterior e ele quer te mandar ali uma encomenda, um presente, por assim dizer, e que custa abaixo de $50 ou até $50. Então, nesse caso, a encomenda dele não será taxada. Mas, óbvio que dentro das regras ali do governo, dependendo do tipo da encomenda, pode ser que ela nem chegue até você, ela pode ser restornada, né, voltar para o seu amigo ali, por exemplo, ou pode ser que ela seja taxada, independente se foi abaixo de $50. Isso, obviamente, né, que depende do qual tipo de encomenda. Você pode estar indo lá conferir exatamente sobre esses tipos de regra, como eu disse, né, no próprio site da Receita Federal. Obviamente, né, que dentro ali do sistema de taxação e nas encomendas ali na alfândega, ocorre quase que ali praticamente uma loteria. E o que eu quero dizer com isso, uma loteria? Porque pode ser que a sua encomenda seja taxada ou não. Porque, obviamente, né, que não tem como o governo taxar literalmente todas essas encomendas que chegam aqui no nosso país. Porque são muitas encomendas e é claro que eles têm que usar uma média ali de matemática simples, né, para poder entregar todas essas encomendas para as pessoas que poderem comprar ali, independente do lugar de onde elas vieram. Então, nesse sentido, obviamente que todo equipamento, todo produto que você compra, por exemplo, no AliExpress, você pode sim ser taxado. Então, né, pessoal, eu acho extremamente importante falar sobre isso porque é o seguinte, nós que trabalhamos aqui não só com audiovisual, fotografia, também criação de conteúdo, quando a gente vai comprar um equipamento, por exemplo, no quesito mais de não só na hora de você, né, precisar de um equipamento para trabalhar, ou seja, criar vídeos, para criar fotos, para criar conteúdo, obviamente que é muito mais interessante, muito mais cômodo você comprar num lugar que seja mais barato. E, querendo ou não, né, a AliExpress é muito barato. Os equipamentos são praticamente metade do preço dos equipamentos que possuem aqui no nosso país, levando em conta que alguns equipamentos nem estão disponíveis aqui no nosso país. Ok, até aqui eu já entendi. Mas por que o governo estava querendo mexer nisso então? Então, o que acontece é que dentro dessas regras, algumas pessoas estavam se utilizando dela para burlar aí a isenção, ou seja, a taxação necessariamente dessas encomendas. Ou seja, tinham pessoas que estavam declarando um valor abaixo, ou seja, um valor diferente do que aquele produto realmente valia. Não somente isso, mas eles estavam também alterando praticamente o remetente, ou seja, alegando como se fosse uma pessoa física enviando para uma pessoa física, ocorrendo assim, então, necessariamente a isenção dos $50. Outro ponto também que é importante a gente colocar aqui na nossa balança, que é o seguinte, grande parte da maioria dos brasileiros é assalariado, ou seja, CLT ali praticamente. E grande parte da maioria dos brasileiros possui ali um salário mínimo. E dentro disso, obviamente, o AliExpress ali, por exemplo, deu bastante oportunidade de você também comprar ali alguns equipamentos que antes você não tinha essas condições. E dentro disso, obviamente, né, a gente pode falar principalmente aqui da nossa área. Bastante gente que saiu aí, migrou do CLT e entrou aí dentro do audiovisual hoje, por exemplo, ou até da fotografia, veio especificamente porque conseguiu comprar ali sua primeira câmera no AliExpress, por exemplo, e pagou bem mais barato. Né? Ajudou ali a economizar algum tipo de dinheiro para depois investir no próprio conhecimento e demais outros tipos, né, de coisas também que ele poderia investir. Então é isso, pessoal. Trouxe um assunto aí bem interessante para a gente discutir. Inclusive, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal que tem vídeos toda semana e ativa o sino para não perder meus vídeos. Deixa o like,
porque isso ajuda demais o meu alcance aqui no meu canal. Agora vai estar passando alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.